Olá pessoal, meu nome é Ricardo Robaina e hoje eu vim falar sobre Open Source contribuindo para a produção de alimentos aqui no Tia Linux 2020. Bom, para quem não me conhece, eu sou natural de Bagé, eu sou engenheiro de computação formado pela Universidade Federal do Pampa e enquanto eu era estudante eu conheci o Tia Linux, descobri o que era software livre, me apaixonei por isso e desde então eu sou voluntário do grupo. Atualmente eu trabalho com software livre profissionalmente e também sou aluno do programa de mestrado em computação aplicada da Universidade Federal do Pampa. Quem gostar desse material e quiser consultar os slides, os arquivos que eu vou trabalhar aqui, fica à vontade para acessar isso no github.com/robainaricardo. Bom, eu vou iniciar esse vídeo pela introdução, um pouco de contexto, por que falar sobre produção de alimentos e software livre, onde o software livre entra nessa história. Um exemplo simples para mostrar como a gente pode contribuir para a produção de alimentos mundial sem ser um produtor rural e próximos passos para quem se interessar por isso e quiser investigar mais, etc. Bom, no ano de 1950 existiam 2 bilhões e meio de pessoas no mundo. Hoje em dia já são cerca de 7,8 bilhões de pessoas no planeta Terra e estima-se que em 2100 esse número chegue a quase 11 bilhões de pessoas. Esse crescimento acentuado do número de pessoas ocupando esse espaço finito causa alguns problemas, né? A superlotação das cidades, poluição e, entre outras, o risco à segurança alimentar. Ou seja, se a produção de alimentos não crescer da mesma forma que as pessoas se multiplicam, pode chegar ao ponto que não tenha comida suficiente para todo mundo. Além da questão da segurança alimentar, a produção de alimentos ela tem um impacto muito grande atualmente na economia dos países. No ano de 2019, o PIB brasileiro foi composto em 24% por produtos oriundos da agropecuária. Bom, e se existe esse problema com a segurança alimentar, e se isso é tão impactante na economia dos países, por que a gente não aumenta a quantidade de lavouras, a quantidade de áreas de produção de animais, etc., porque existe uma limitação dos recursos naturais, natural do nosso planeta. A água é um recurso limitado, o solo é um recurso limitado, então simplesmente não é possível escalar os locais de produção. O que a gente pode fazer é aumentar a produtividade nas áreas já existentes. E como a gente faz isso? Bom, na agropecuária, a produtividade a gente pode dividir entre fatores genéticos, ou seja, fatores que são dependentes da espécie, tanto do animal como do vegetal, defensivos melhorados, novos adubos, novos equipamentos, etc. E também no tipo de manejo que é aplicado no sistema de produção. Por exemplo, nos vegetais, a época de manejo é um fator crítico, ou seja, quando se planta, quando se colhe um determinado vegetal, qual vegetal é mais adequado para um determinado clima do que outro, qual a quantidade exata de irrigação e adubação que uma área necessita. Pensando no desenvolvimento vegetal, por exemplo, a gente precisa entender que os vegetais eles envelhecem dependendo da temperatura do ar que eles estão expostos. Fazendo um paralelo bem simples, nós seres humanos envelhecemos com o passar do tempo. Os vegetais eles envelhecem dependendo da quantidade de temperatura que eles estiveram expostos. Obviamente, se eles tiverem quantidade de água necessária e nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Quem estuda isso identifica que existe uma temperatura ótima no qual em um dia, quanto mais próximo essa temperatura tiver da temperatura ótima do vegetal, mais ele vai crescer.
E com isso é possível calcular épocas de manejo, ou seja, a data que uma planta vai estar pronta para ser colhida, a, a data que uma planta vai estar florescendo e é interessante ser irrigada, coisas desse tipo. E assim, tomando decisões certas, baseadas em dados, é possível aumentar a produtividade em áreas já existentes. Bom, mas aonde que o software livre entra nessa história? Para que seja possível tomar decisões corretas, a gente precisa estar baseado em alguma coisa. Eu falei que os vegetais eles são um fator que influencia muito o crescimento vegetal é a temperatura. Mas a temperatura é um dado. O que o produtor precisa é informação. Nem sempre um produtor rural ele é um engenheiro agrônomo. E nem toda propriedade rural tem um engenheiro agrônomo. Então, como que a gente transforma um dado, que é a temperatura, em uma informação, que é coloque água, coloque adubo, colha agora, colha semana que vem. A gente pode usar computação e em usar computação a gente pode usar software livre para fazer isso. Como? Para transformar um dado em uma informação, a gente precisa primeiro coletar esse dado. Tendo esse dado coletado, a gente precisa armazenar esse dado em algum lugar, porque o dado, se ele não for armazenado, ele é volátil e se a gente perder esse dado não serve para mais nada. Mas ele ainda é um dado, a gente coletou, ele está armazenado, a gente pode processar esse dado, ou seja, transformar um dado, um número que não faz sentido, em uma informação que faça sentido, mas a gente ainda precisa distribuir, fazer com que essa informação seja alcance as pessoas que se interessam por ela. Tem até uma área de estudo que estuda isso que chama Farm Management Information Systems, ou Sistemas de Informação para Gerenciamento de Fazenda, que estuda basicamente isso. Como a gente pode coletar, armazenar, processar, transformar esses dados numa visualização boa para que produtores rurais possam tomar decisões baseadas em fatos. Como a gente pode usar software livre em coleta? Bom, a gente pode escrever softwares para a coleta de dados. A gente pode embarcar isso em dispositivos embarcados, em dispositivos de IoT que se comunicam. As linguagens de programação que a gente usa para fazer isso são open source. Armazenamento, bom, diversos bancos de dados são open source. Processamento, a gente vai ter que usar um servidor, provavelmente. Esse servidor tem que rodar um sistema operacional. Linux é um sistema operacional open source. A gente pode usar métodos de inteligência artificial que são abertos para transformar esse dado em informação. A gente pode pegar modelos que foram criados por outras pessoas e que disponibilizaram isso de maneira aberta e transformar dados em informação. Na visualização, a gente pode usar um smartphone, rodando um sistema operacional baseado em Linux, o Android. A gente pode escrever APIs utilizando excelentes linguagens para fazer isso, ou a gente pode criar APIs open source, que da forma que a gente, resolvendo o nosso problema, a gente possibilita outras pessoas resolverem os seus problemas também. Então, sim, com open source a gente pode contribuir para a produção de alimentos. Eu pretendo aqui mostrar um exemplo bem simples, que é criar um módulo para coleta de dados de temperatura e umidade, utilizando um Raspberry Pi, um single board computer, né, um computadorzinho pequeno que a gente pode futuramente colocar uma bateria e deixar ele numa lavoura coletando informação. Eu vou utilizar um sensor bem simples, que é um DHT22, que é um sensor que coleta dados de temperatura e umidade. É um sensor bem simples, ele não é muito preciso, mas o que eu quero mostrar aqui que é fácil fazer isso e que, obviamente, na aplicação real a gente teria que utilizar sensores mais precisos.
utilizar Python, que é uma linguagem de programação open source, e MongoDB, que é um banco de dados que tem uma versão community que é open source também. Vamos lá então tentar mostrar para vocês isso. Bom, eu estou aqui no meu Raspberry Pi, então eu vou clonar esse projeto que eu fiz, que está disponibilizado no meu GitHub, para vocês acessarem. Então eu vou clonar. Bom, eu clonei esse repositório e ele está aqui. Deixa eu mostrar para vocês então o que tem dentro desse código Python. Bom, basicamente a gente tem que importar algumas bibliotecas. A biblioteca para o uso do sensor DHT22, bibliotecas para pegar a data do sistema operacional e também calcular algum tipo de timer, e a biblioteca do banco de dados MongoDB. Aqui eu declarei algumas constantes, como qual é o sensor que eu estou utilizando, é um DHT22. No Raspberry Pi eu coloquei a saída de dados desse sensor no pino 4, então eu estou declarando essa variável aqui. Eu vou fazer esse computadorzinho embarcado coletar dados a cada 30 segundos, então eu defini um intervalo de 30 segundos aqui. Como pode ter situações em que a rede não está disponível, então a gente não consegue acessar um banco de dados remoto, seria interessante também armazenar esse dado localmente. Então eu vou armazenar esses dados num arquivo chamado temperatura.log. Eu usei uma coisa chamada MongoDB Atlas, que é uma forma de criar um banco de dados remoto, gratuito, para fins de estudo, disponibilizado pelo MongoDB. E quando a gente cria uma instância do banco de dados, a gente consegue uma string como essa, que é como acessar esse banco de dados remoto. E eu estou dando um nome para esse sensor, porque futuramente pode ser que existam outros sensores coletando dados e eu preciso saber qual dado veio de cada sensor. Então, aqui eu declarei uma função bem simples, que recebe um dado de umidade, um dado de temperatura e um dado da data na qual esses dados foram coletados. E o que eu estou fazendo é abrindo esse arquivo, temperatura.log, e estou armazenando esses dados de sensor, data, umidade e temperatura nesse arquivo. Da mesma forma, eu estou recebendo os mesmos dados, iniciando uma conexão com o banco de dados MongoDB através daquela string disponibilizada no MongoDB Atlas. Não se preocupem que no fim do vídeo eu deixo referências para quem não conhece e quer conhecer essas coisas. E basicamente eu estou iniciando uma conexão com o banco de dados, inserindo esses dados de sensor, data, umidade e temperatura no banco de dados. E a função principal é uma coisa muito simples, que é um laço infinito, um loop infinito, que lê o sensor, lê a medição daquele instante do sensor, que é uma função disponibilizada pela biblioteca do sensor, que retorna os dados de temperatura e umidade. E só o que eu tenho que passar para essa função é qual é o sensor, que é aquela string que eu defini, e qual é o pino que esse sensor está ligado. Bom, eu faço alguma verificação. Se realmente tinha algum dado de umidade e de temperatura na leitura desse sensor. Depois disso, eu imprimo na tela esses dados para ver que está funcionando. Eu salvo esse dado no log, eu salvo esse dado no banco de dados e eu aguardo 30 segundos ou o intervalo que eu defini para coletar esse dado novamente. Caso esses dados de temperatura e umidade não sejam válidos, eu printo um erro na tela e não faço nada disso e tento ler novamente. Vamos ver se isso funciona. Vamos rodar a aplicação. Ver se funciona. Coletou o primeiro dado, sensor Bagé 0001, a data 30 de novembro de 2020, umidade 59,4% e a temperatura 29,2%. Lembrando que isso está rodando aqui no Raspberry Pi. Agora eu vou
ficar aquecendo esse sensor para ver se a temperatura aumentar. Vamos ver o que vai acontecer. E aí coletou ali uma umidade bem maior, que não faz sentido nenhum porque eu estava aquecendo esse sensor, e 32 graus coletou mais um dado. Agora eu vou cancelar aqui a execução do programa, abruptamente mesmo. A gente pode ver que foi criado aqui o arquivo de log, temperatura.log. Vamos ver o que tem nesse arquivo então. Então a gente pode ver que os últimos 5 registros são exatamente os registros coletados agora durante essa exibição. Começando com 29,2 graus, aí eu interferi na medição do sensor e ele começou a medir 32 graus. Legal? Agora vamos ver esse resultado também no banco de dados. O MongoDB ele tem um sistema gerenciador de banco de dados chamado MongoDB Compass, que é bem interessante. E eu vou usar esse sistema gerenciador de banco de dados para acessar esse banco de dados remoto que a gente acabou de criar e ver o que tem lá dentro. Então eu vou conectar aqui. Bom, aqui a gente pode ver esse banco de dados T-Linux, foi o banco de dados que eu criei para armazenar aqueles dados. E dentro desse banco de dados tem uma coleção chamada PyUT, que é o mesmo nome do software que a gente criou. Bom, aqui vale ressaltar que o MongoDB ele é um banco de dados não relacional orientado a documentos. Então, como a gente usa ele? Basicamente, a gente cria banco de dados, os bancos de dados têm coleções de documentos. Então, essa é uma coleção dos dados de sensores que coletam dados de temperatura e umidade. Acessando essa coleção, a gente vê que cada uma daquelas medições dentro do banco de dados é um documento que tem o seu próprio ID, que tem o nome do sensor, Bagé 0001, qual foi a data, temperatura e umidade. Esse sistema gerenciador de banco de dados ele é tão legal que ele consegue fazer algumas visualizações interessantes sobre os dados. Por exemplo, a gente pode ver que 100% dos dados foram coletados no domingo, que é o dia que estou gravando esse vídeo, um domingo. Que a maioria dos dados foram coletadas entre 18 horas e 19 horas. E que pouquíssimas unidades desses dados foram coletados às 22 horas. Ou seja, eu comecei a fazer experimentos às 6 e eu estou gravando esse vídeo agora às 22. Todos os dados coletados são do sensor Bagé 0001. Ok? Deixa eu voltar para a minha apresentação. Eu apresentei um exemplo simples de como utilizar um sensor simples, um Raspberry Pi, linguagem de programação, banco de dados open source para coletar dados de temperatura e umidade. Aí muitos de vocês podem estar se perguntando: Ricardo, mas isso é tão simples? Sim, isso é tão simples porque a gente trabalha com isso diariamente e fazer uma coisa dessa pra gente é muito simples. E era isso que eu queria mostrar aqui. Mas para um produtor rural, fazer isso é uma coisa extremamente difícil porque eles não têm o conhecimento que a gente tem. Da mesma forma que a gente não tem o conhecimento que eles têm com relação à produção de alimentos. Produtores pagam muito caro por um data logger, que é exatamente o que eu fiz aqui. Um mecanismo que eles vão colocar no campo para coletar dados de temperatura, umidade, etc. Esse é o mapa das estações meteorológicas do Rio Grande do Sul. Estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia do Rio Grande do Sul. A gente pode ver que o nosso estado ele é bem coberto. Todas as regiões têm estações meteorológicas. Mas a gente pode ver também que tem uma distância considerável entre estações. Qual é a temperatura que estava aqui? É uma média entre essas? Não sei. Pode ter diferença de altitude. Não é preciso estimar a temperatura que estava aqui com base nas estações meteorológicas. Eu estou aqui em Bagé, aí imagina que eu criei esse sensorzinho. Agora tem uma nova fonte de dados para consultar. Além das estações meteorológicas que disponibilizam dados públicos, eu posso consultar o meu sensor com um exemplo simples.
Imagina agora se a gente escalar isso para vários exemplos simples. Se cada estudante de computação do Rio Grande do Sul que viu essa palestra e quiser replicar isso na sua cidade, por que a gente não pode ter um estado assim, com dispositivos IoT coletando informação de temperatura e umidade da nossa casa? Por que a gente não pode ter um banco de dados aberto, com dados públicos coletados pelos usuários? E os usuários podem utilizar esses dados para criar novas aplicações. Só depende da gente. A gente sabe como fazer, a gente tem ferramentas livres, a gente tem muito material bom na internet e agora o Tia Linux com esse projeto trazendo mais conteúdo para a internet. Então a gente pode fazer sim. Próximos passos, vamos lá. Bom, a primeira coisa aqui é essa revista que chama Computers and Electronics in Agriculture. É uma das principais revistas dessa área de computação aplicada à agricultura. É um campo da ciência hoje em dia e é muito legal. Essa revista ela é aberta, a gente pode consultar lá e ver que a maioria dos estudos hoje em dia seguem essa linha: coleta, armazenamento, processamento e visualização de dados, e que com isso, que pra gente parece ser simples, resolve um problema muito grande, que é aumentar a produtividade em áreas de produção de alimentos a nível mundial. Se você não achou isso aqui simples, mas se interessou e quer aprender, aprenda uma linguagem de programação. O Python é uma linguagem de programação simples, muito poderosa e que tem muito material na internet para aprender. Excelentes livros. Aprenda uma linguagem de programação, é muito legal. Aprenda a utilizar um banco de dados qualquer, não precisa ser o MongoDB, pode ser o Postgre, pode ser qualquer outro. Mas o MongoDB é um banco de dados muito interessante, tem muito material, inclusive tem o MongoDB Academy com vários cursos gratuitos, muito bem feitos, e é um banco de dados extremamente simples de se utilizar. E é open source também. Brinque com single board computers. Brinque, compre um Arduino, compre um Raspberry Pi, pegue um emprestado na sua instituição de ensino com um amigo, e por mais que você seja um desenvolvedor front-end, tente entender como as coisas funcionam mais próximas do hardware. Compartilhe seu conhecimento. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Compartilhando conhecimento a gente aprende muito e ajuda outras pessoas. E junte-se ao Tia Linux, esse projeto maravilhoso. E a propósito, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. E é isso. Muito obrigado por a sua atenção. Se vocês gostaram desse material e querem consultar, por favor, acessem github.com/arrobainaricardo. Os slides vão estar lá, o código vai estar lá. Eu também vou colocar um tutorial de como configurar o Raspberry Pi, como instalar o sistema operacional, como instalar as bibliotecas necessárias. Se vocês querem conversar comigo, me mandem um e-mail. Por favor, vou ficar muito feliz de fazer novos amigos. Também está aí o meu Instagram, @ricardo, no Telegram também é @ricardo. Entre em contato comigo. Muito obrigado, até a próxima.